De Maceió para Pernambuco, depois você pegou a gig em Salvador, resolveu ficar lá. Então, aí depois do Luiz Caldas, quando eu entrei com Sarah Jane, eu já conheci, já havia comecei a viajar. Peraí, não, mas temos que tocar Sarah Jane, pô. Ei, meu Vamos Deus. abrir a roda, enlarguecer, vamos abrir a roda. Vamos abrir a roda, enlarguecer. Enlarguecer, é. Tá ficando apertadinha, meu amor. Abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha, meu amor. Abra a rodinha. Vamos abrir a roda. Enlarguecer, vamos abrir a roda. Enlarguecer. Tá ficando apertadinha, meu amor. Abra a rodinha, por favor. Abra a rodinha, meu amor. Abra. Então essa roda já me ajudou a dar ao leite do meu filho. Ah, que maravilha. Que aliás, tive o privilégio, lembrando aqui, vou fazer alguns saltos aí cronológicos, ok? Depois a gente faz apanhados para que todo mundo acompanhe a história, né? Mas que seu filho, Ian Nunes. que assistimos juntos aquele tributo a Cássia Eller no Rock in Rio. Sim, é verdade. E depois O show do Korn, né? O do Assisti Korn, no outro dia, do né? Korn, E a gente tocou no palco Sunset e o Korn tocou no mesmo palco no outro dia. Foi bom. Maravilha. Então, a Sarah Jane, acompanhando a Sarah Jane, você conseguiu... Não, aí eu... Então, vamos lá. Em que época nasceu o Ian e como foi esse momento? Em que momento estava a sua vida pessoal também? O Ian nasceu em 88. Né? E você já estava com... O que estava acontecendo na música, na vida, na carreira? Aí eu tava com a Sarah Jane. Acho que justamente nessa época desse vídeo aqui. Olha só. Que eu tô... Ah, que legal, cara. Eu cantava em árabe. Maravilha. E aí, quando o Ian nasceu, aí a Sarah Jane tava já... Viajei muito, toquei e gravei com ela, assim. Na época, a música baiana tava aparecendo pro mundo e teve um boom de lambada no mundo. A música baiana estava aparecendo, na verdade, no Brasil, mas o boom da lambada foi no mundo, Kaoma, né? Kaoma. Estourou na França. Então, veio. E aí bombou. E era uma moda mundial. É. E a Bahia, né? Assim, como é uma coisa rítmica, tinha coisa... O ritmo que a Bahia usava na época era o merengue. Que se encaixava... E lambada, na verdade, não é um ritmo, é uma dança. A lambada. Tá. Vamos dançar lambada, né? Tá. E aí o merengue era a dança, era o ritmo que estava sendo tocado na Bahia que pegou a carona da lambada. Entendi. E aí depois da Sarah Jane, eu lembro que Luiz Caldas era o cara que inventou o axé, né? Pioneiro, né? Eu tinha tocado com a Sarah Jane, eu já estava com o nome na Bahia, assim, Peraí que eu vou lembrar a primeira que estourou, porque tem uma dancinha. Nega do cabelo duro. Exato. Não faça dançar não, porque aí... Você sabe? Dança alagoana eu sei, mas... Mas aí o Luiz Caldas era o cara que... Quando eu cheguei em Salvador, Luiz Caldas já era o rei. O cara ele tinha começado o movimento. E a Sarah Jane era a rainha que tinha a representante feminina do estilo, né? Nem existia o nome axé ainda, music. Sim. Isso foi depois que era música baiana. E o Luiz Caldas... O baixista saiu, Carlinhos Marques, que era o cara, um ótimo baixista, saiu da banda e ficou vaga a vaga de baixo. E aí fui indicado para fazer. E o que eu fiz? Eu sabia que muitos candidatos já tinham feito o teste e não tinham passado. Eu falei, eu tenho que pegar essa vaga do Luiz Caldas. Eu fui para casa e peguei todos os discos do Luiz Caldas, tirei todas as músicas. Eu sempre fui meio assim, para outras coisas não, mas para música eu sou interessado no CDF. E aí eu fui para casa, peguei o primeiro, toquei o segundo, todos, peguei até ele tem uma música chamada Alabé, que é bem conhecida na Bahia. Peguei essa Alabé, que tinha saído em single, peguei tudo, fiz o dever de casa e fui fazer o teste para entrar na banda Luiz Caldas. O ensaio marcado para 10 da noite, Luiz Caldas meio corujão, ele só ensaiava na madruga. Cheguei lá para ensaiar, e aí, Luiz Caldas não tinha chegado ainda, fiquei lá, daqui a pouco, viu assim, ó, Luiz Caldas está lá no escritório do estúdio te esperando. Aí eu fui, né, meio nervoso assim, pá. Cheguei lá, Luiz Caldas com a roupa assim, muito, parecia um príncipe, cara. Já tava estouradaço, assim, ele andava descalço,
Onde ele ia, ele andava descalço. E a roupa que ele acordava era a roupa que ele fazia o show. Tipo, a vida dele já ele acordou, já era... O Multishow podia fazer qualquer uma entrevista, como nem existia Multishow, né? Mas ele estava pronto na hora que acordava. Era artista. Era um artista acordando, dormia, o pijama já era a roupa do show. E aí o Luiz Caldas olhou para mim e falou: meu bom, beleza, me falaram muito bem de você, massa. O que é que você pegou do repertório? Aí eu olhei assim, né? Eu jovem, né? Eu falei, tudo. Aí ele, como assim? Eu, tudo. Aí ele, tudo? Eu, tudo. Vamos ensaiar, bora. Aí realmente eu tinha pego tudo, né? Música tal, aí eu, plá. Música tal, plá. Aí eu fui, aí peguei a gig. Né? Olha só. Peguei a gig porque eu sabia todas as músicas e eu falei, vou pegar essa gig, porque era a gig da Bahia e do Brasil na época. Porque a música dele era a abertura da novela. Foi o primeiro axé, entre aspas, né? Porque o termo não existia. Foi o primeiro a ir ao Chacrinha. Sim. O Chacrinha foi um cara muito importante nessa... difusão, né? Ele foi padrinho da Sara Jane primeiro, apadrinhou ela, e aí depois veio todo mundo, né? Então foi um cara importante, até no... Verdade. Acho que no documentário, no filme dele, aborda isso, fala disso. Sabe aonde fala? Eu assisti naquele Canto do Povo de um Lugar. É um documentário sobre o axé. Eu assisti, é maravilhoso. É maravilhoso, e mostra o Luiz Caldas, esse começo, assim. Eu sou um cara muito nostálgico e eu aprendi a ver diferente essa época. Porque nessa época eu era metaleiro. Uhum. Mas eu olhava de canto de olho e sempre curti tudo de música. Chacrinha, tudo, programa de calouros, do Silvio Santos. Eu gostava de ver, né? Tudo de música. Eu vi muito Chacrinha, assistia muito. E é engraçado, quando eu entrei na gig, no primeiro show que eu viajei com o Luiz Caldas de ônibus pro interior da Bahia, ele olhou para mim e falou assim, meu bom, vem aqui do meu lado. Porque eu achava que o Luiz Caldas era só aquela parada mesmo, tem aquela, né? Aí ele pegou o violão e me deu assim uma lição. Ele foi tocando até a cidade, ele tocou clássico, chorinho, música brasileira, música barroca, jazz, rock, tudo. Aí eu tava todo achando que, passei no teste. Ele falou, calma, não é assim não. E aí eu vi que o Luiz Caldas, ele toca tudo, toca baixo, toca piano, toca bandolim, toca o que você imaginasse, cavaquinho, ele é um maestro. E ele já era, porque ele veio do baile. Existia, na época dos anos 80, assim, tinha... O grupo de baile era a grande coisa do momento. Tinha que ser muito bom e eles competiam entre eles, assim. O cara da Bahia tinha que ser melhor do que o de Pernambuco. E o Luiz Caldas, ele veio do baile. E ele é outro que não sabe ler uma nota, mas entende tudo, toca tudo. E eu nunca vi o Luiz Caldas errar. Ele não errava. Ele tem tanta prática no instrumento, na guitarra, pelo menos. Nunca vi ele dar uma nota fora. Nunca. É mesmo, cara? É de prática, né? Tem outro amigo meu lá do Rio de Janeiro, o Julinho Teixeira, um tecladista também, que ele nunca erra. Porque é coisa da prática. O cara tem muito domínio, sabe? E dá nota, não precisa dar uma nota que... Ele dá a nota que ele quer, enfim. Né? E aí o Luiz Caldas me ensinou muito. Inclusive, ele me passava umas levadas de baixo, assim, que eu falava, caramba, e até hoje, às vezes, quando eu quero tirar uma onda assim, tem uma levada de freio, deixa eu ver se eu vou lembrar. Era... Saca? Tipo, umas coisas que ele fazia, que ele tinha uma unhona, e esse cara foi um professor para mim. E quando eu entrei na banda dele, aí conheci o Brasil, assim, de cabo a rabo, de Manaus até Porto Alegre. Tinha dia que eu acordava, nem sabia onde estava, porque ele estava fazendo... Era o sucesso do momento, né, do mainstream brasileiro, e estava estourado. Vinha para o Rio, para São Paulo. E foi aí que... Aí eu já estava grandinho, já com 25 anos e tal. E foi muito importante, assim. Aí depois do Luiz Caldas, uma coisa assim... essa coisa, só para fazer um parêntese dessa coisa de tirar todas as músicas para não soar tão arrogante. É uma coisa que eu falo assim para os músicos. Se você quiser pegar um trabalho... Faça o dever de casa, vá lá e faça o seu melhor, né? Porque não é ser arrogante, é porque você tem que se dedicar, você tem que focar. Que se eu não tivesse feito isso, de repente eu não teria entrado na banda dele. Porque eu falei, eu vou pegar a gig, e peguei a gig porque eu me esforcei, né? Tá certo. Não é arrogante não, cara.
Você não é arrogante, não. Isso depois aconteceu mais tarde em outra gig também que foi determinante. Daqui a pouco eu chego lá. Né? Aí do Luiz Caldas, e outra coisa também que eu sou meio inquieto, assim, eu estava tocando com a Sara Jane, estava ótimo, mas quando eu sabia que no Luiz Caldas eu ia subir um degrau na minha carreira, assim, como profissional, né? E aí eu saí, estava tudo bem lá, mas eu queria mais, né? E saí do Luiz Caldas, da Sara Jane para o Luiz Caldas, que foi realmente esse degrau. Aí teve uma hora que ficou legal, o Luiz Caldas estava, tipo, zona de conforto, ganhava minha grana, tá? Mas aí começou a dar um vazio, porque assim, eu nem era baiano, não sou baiano, não era baiano, estava morando na Bahia, mas eu queria, né, estava 25 anos, queria aprender mais. E a Margareth Menezes tinha acabado de despontar no mercado lá, no cenário baiano nacional, porque ela era backing vocal do David Byrne, do Talking Heads, e por acaso um dia o David Byrne atrasou na passagem de som e ela puxou um samba reggae. Olha. Eu falei, Faraó, na passagem de som de brincadeira. Sim. E aí o David Byrne chegou... Mas ela que gravou o Faraó? Depois sim. Ah, depois. Mas aí, assim, era uma música que já existia e aí o David Byrne, quando viu, aí subiu no palco, ela, desculpa, ficou envergonhada. Ela falou, não, eu quero que você faça isso que você fez agora no show. Olha só. Aí ela, no show, ela ganhou esse espaço e aí foi aí que Margareth, eu lembro que eu já tinha conhecido a Margareth Menezes lá, que tem um troféu chamado Troféu Caymmi, que é um troféu que ele lança todos os artistas, músicos. Eu fui revelação, músico revelação um ano lá. Não venci, mas fui indicado, né? E ela começou no Troféu Caymmi, a Ivete começou no Troféu Caymmi também. É um troféu que lançou, eu não sei se existe ainda mais, mas foi bem importante para os artistas. Vários artistas que estão aí. E eu conheci já a Margareth do Troféu Caymmi. Quando ela voltou da turnê do David Byrne, teve um show da Margareth na Concha Acústica de Salvador, que todo mundo foi, que era tipo assim, Margareth, David Byrne, essa história aí repercutiu e todo mundo foi assistir, e ela já voltou com umas tranças, parecia o Terence Trent D'Arby, saca? Sim, com uma calça meio assim... Eu lembro dessa época. Saca a calça, como é? Soltona, boca de sino. Boca de sino e dançando, e a gente, caraca, né? E aí... eu já pensei, caraca, tocar com Margareth Menezes, já botei isso na cabeça, assim. Mas tinha um baixista lá, que era o Cesário, esse que do dedão. De baqueta. Que não tocava, a Daniela ainda não existia nessa época. Ok. E aí, não sei porquê, o Cesário saiu da Margareth. Ah, sei por quê, porque eu acho que foi pra Daniela, e tava no começo ali, aí o Liminha produziu o disco da Daniela, e a Daniela... E aí, vagou a vaga vagou a Margareth.